Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, bem-vindos à Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada e Nuno Matias, Vereador em Almada. São três autarcas, Manuel Pisco da CDU, Ivan Gonçalves do PS e Nuno Matias do PSD. Os temas para hoje são ainda a crise política. A Assembleia da República foi dissolvida formalmente pelo Presidente da República na terça-feira e temos também as eleições na Madeira marcadas para este domingo. Começando pelo primeiro dos dois temas que referi, cá estamos nós, como não o imaginávamos ainda há pouco tempo, sem governo na plenitude de funções, uma vez que está agora apenas em gestão. Há umas semanas, ou pelo menos há uns meses, ninguém diria que iríamos ter já outra vez eleições legislativas. Já muito se disse sobre isso, inclusive é que o Presidente da República poderia ter feito diferente ou ter feito mais, foi, por exemplo, a opinião de Marcos Mendes, e de quinta-feira temos uma sondagem sobre esta situação e relativamente às condições dos atores políticos. Uma sondagem da Aximage diz que a maioria considera que Montenegro deu poucas explicações e que as eleições poderiam ter sido evitadas. Apesar de os inquiridos entenderem que as explicações relativamente à empresa do Primeiro-Ministro, a Spin Viva, serem insuficientes, a maioria, ainda assim, concorda que as eleições poderiam ser evitadas e que o país não precisava de ir a eleições nesta altura. Manuel Pisco começava por si hoje. Surpreende-o esta indicação do que será a opinião da nossa opinião pública? Bom dia a todos, membros do painel e à audiência que nos estiver a escutar. Não me parece muito surpreendente. Acho que o senso comum diria que as pessoas preferem, sem haver um motivo assim, muito forte, contundente, de desvios de governação, que são diferentes dos desvios de comportamento ou de cumprimento de regras dos membros do governo ou dos eleitos ou dos titulares de cargos públicos. A não ser uma motivação dessas, as pessoas preferem, naturalmente, respondem que é melhor não nos andarem sempre a pedir para votar de 2 em 2 anos, já alguma estabilidade, que é para ver se conseguem aqueles que foram eleitos levar os seus programas até mais. De 2 em 2 anos, o Manuel Pisco já está a ser muito generoso. Pois, também, mas é a média que temos tido, sabe? Então, Sim, a média talvez. A média, não é? Ainda temos alguns mandatos de 4 anos que ajudam a equilibrar a média. Agora, nos últimos tempos, parece que já vamos a sprintar, não é? Vamos a andar mais depressa. E as expectativas que eu, no meu ponto de vista, tenho em relação ao futuro governo, ao próximo governo que sair das próximas eleições, também não são de um tempo muito mais prolongado, porque vai haver um novo Presidente da República, porque vai haver, eventualmente, as coisas também apontam para aí, mais uma maioria relativa, sem se conseguir fazer maiorias consistentes e estáveis à direita nem à esquerda. E vamos ter uma troca de cadeiras em relação aos lugares do Governo e do Primeiro-Ministro, eventualmente, parece que as coisas se confirmam nestas sondagens também nesse sentido. E as pessoas, quando perguntadas, então era preferível manter o Governo e haver estabilidade? Sim. Até mas acha que o Governo merece a confiança dos portugueses? Maioritariamente dizem que não, que perderam a confiança no Primeiro-Ministro por causa de todas estas questões em volta do explica, não explica, diz, não diz, informa, não informa, e portanto essa postura, que é de um protagonista, não é de um governo inteiro, mas isso naturalmente leva as pessoas a pensar que não haveria saída, tinha mesmo que se fazer eleições. Julgo que o resultado geral destas últimas sondagens após a decisão de dissolução da Assembleia da República diz isso mesmo. Então, não era razão ou não era preferível não, a leitura simples parece-me que é esta, era preferível não, mas perante o que aconteceu teria que ser.
É um meio termo do senso comum, mas que do meu ponto de vista também permite consolidar uma perspectiva de que não vai alterar muita coisa, não é? Agora, a perda de confiança que Luís Montenegro conseguiu perder, não é? A perda que teve. Mas Manuel, a sondagem também indica que a maioria dos inquiridos consideram que a perda de confiança não foi assim tão grande. Consideram ter a mesma opinião que tinham acerca de Luís Montenegro 52% dos inquiridos. A maioria parece demonstrar que não saiu muito afetada a imagem do Primeiro-Ministro. Não, mas há uma quebra. As pessoas que dizem que ele não teve o comportamento que devia ter tido é uma porcentagem significativa. Então, há de facto uma quebra. A maioria ainda mantém a mesma imagem, digamos assim. Eu não tenho essa leitura assim, não me parece que seja bem, não tenho essa leitura. Mas isto, sondagens, é evidente que as sondagens também têm sempre várias leituras. O que não tem muita, até mesmo, os resultados eleitorais também têm várias leituras, não é? Mesmo depois das eleições, cada um vai ter a sua interpretação deles. Mas a condicionante em relação às sondagens, que, portanto, são condicionadas sempre pelos factos, não é? Pelos acontecimentos recentes. E depois no passar dos dias as coisas também podem ser modificadas, ou seja, uma sondagem de uma semana para outra com uma alteração de acontecimentos podem ser assim diferentes, mas é no sentido que eu estava a dizer, não há uma justificação muito grande, mas perante aquilo que aconteceu não há outro remédio se não ir para eleições, a ver se a gente toma uma decisão em que tem um governo que não esteja contaminado por estas dúvidas que foram levantadas e que foram menos bem respondidas, ou que para uns foi suficiente, para uma parte muito grande do eleitorado não foi, e para meio por meio não considerou que foi suficiente. E, portanto, cá estamos nós num novo ciclo eleitoral por razões, digamos que, alheias à política. Já o António Costa, o Primeiro-Ministro com o Primeiro-Ministro, sai por razões que não foram razões de governação, foram razões de comportamento e de circunstâncias comportamentais de gente do staff do governo, não é? E agora caímos numa outra situação em que não é por uma contestação política, independentemente das opiniões positivas de um lado da maioria da AD, que são do próprio Primeiro-Ministro, e que está a governar bem, não se vê bem como, mas ele diz que sim, enquanto que as oposições continuam a dizer que não senhora, que há coisas que estão a falhar e significativamente, e isso é que devia ser agora a pedra de toque para as decisões para as próximas eleições. A habitação, consegue-se melhorar alguma coisa ou não? As pessoas saem-se deste ciclo absolutamente vicioso e viciado de que se está a pedir às vezes, né, já por casas, até por quartos, tanto como o salário mínimo nacional. Nós estamos a assistir outra vez àquela questão das pessoas que, mesmo estando a trabalhar, estão empregadas, fazem os seus descontos para a Segurança Social e para o IRS, mas não têm rendimentos para ter um teto para arrendar uma casa. E este problema parece que está posto de lado enquanto nos entretemos com as credibilidades do Primeiro-Ministro, menos credibilidades, mais apoio, menos apoio, e os problemas reais ficam de fora. Nós partimos de um ponto delicado em relação à disponibilidade do PRR, que eu já referi várias vezes, e que volto a referir. Este governo anunciou a intenção de fazer uma revisão, retirando dinheiro do PRR para a habitação, com a ideia de que até o final de 26 não se vai conseguir concretizar, e retira da habitação, ou seja, aquela pequena política de habitação pública que podia ter conseguido agora com o PRR, vai desaparecer. E são pouquíssimos os fogos que se vão poder construir para acrescentar habitação pública, para controlar minimamente o mercado especulativo da habitação. É um setor que é óbvio que não houve sucesso do governo, tal como não houve na saúde, não é? Tal como não houve na saúde. Não Manuel, tem coisa nenhuma. E, portanto, passar também ao Ivan e ao Nuno Matias. Vamos a eleições, então que se faça a avaliação pelos resultados da ação política e não por outras questões que são acessórias, né, em relação a... Os resultados da ação política é um aspecto também avaliado por esta sondagem de que temos estado a falar. Muitas pessoas, 43%,
consideram que foi feito um bom trabalho por este governo, enquanto 27% acham que o trabalho foi mau e 16% muito mau. Portanto, ainda há aqui 27 com 16 são 43%. Anda ela por ela. Anda ela por ela. Pois, está a ver. O eleitorado ou a opinião pública divide-se. Ivan Gonçalves, o que percebemos é que o país não queria eleições, os partidos apontam os dedos uns aos outros, o Partido Socialista diz que a culpa é da maioria que estava a governar e o governo diz que é da oposição, e é engraçado que nesta sondagem os inquiridos repartem as culpas. 37% consideram que a culpa é do governo, mas também há 37% a considerar que a culpa é da oposição. Isto para si é natural que assim seja, ou fica de alguma forma espantado com esta percepção? Bom, muito bom dia a todos. Eu diria que os resultados estão, acima de tudo, alinhados com aquilo que são as preferências dos inquiridos. Ou seja, a ideia que me dá é que nós na última eleição tivemos uma votação muito equilibrada, a AD venceu por 50 mil votos, salvo erro, uma vitória muito curta, e portanto pode-se dizer que há uma divisão, quase ao meio, pelo menos, entre os votantes dos dois maiores partidos, entre aqueles que preferiam ver Luís Montenegro como primeiro-ministro ou aqueles que preferiam ver Pedro Nuno Santos, ou dito de outra forma, preferiam uma vitória da AD, PSD e do CDS, ou uma vitória do Partido Socialista. E, portanto, a ideia com que fico é que a forma como os eleitores ou os inquiridos avaliam aquilo que se passou nesta crise está muito alinhada com aquilo que são as suas preferências pessoais, ou seja, aquela metade, se assim quisermos, que preferia ver o PS no poder, aponta o dedo ao governo, e a outra metade que preferia, que acha que queria uma vitória da AD, aponta o dedo à oposição. Eu o que tenho a dizer sobre isso, bem, para já é que toda a gente sabe qual é a minha preferência. Agora, não consigo, em bom da verdade e com justeza, compreender o que é que mais a oposição podia ter feito neste processo. Eu acho que ficou evidente que, a dada altura, o próprio governo quis ir a eleições de forma legítima, quis ir a eleições porque entendeu que essa era a única forma de sair do sítio onde estava, em que todas as semanas saíam novas notícias sobre a atuação do Primeiro-Ministro. Nos últimos dias saíram até outras relativamente à questão da Casa de Espinho, que parece que existem ainda também aí algumas matérias que precisam de melhor explicação, e pareceu-me que, a dada altura, essa foi a saída que o governo encontrou. O governo sabia que se apresentasse uma moção de censura ela não seria aprovada. E, portanto, quando o governo apresenta a moção de censura, a moção de confiança, falo porque naquele momento entende que ir a eleições é a forma que tem de se tentar desenvencilhar do problema. No fundo, quase se puder dizer isto assim, uma fuga para a frente. E a verdade é que resultou, porque resultou em parte, eu ia dizer que resultou, mas o que é facto é que o país mediático começou a discutir eleições e não aquilo que estava a discutir, que era a conduta do senhor Primeiro-Ministro. Também é verdade que sabemos que hoje em dia o país mediático se farta dos assuntos muito rapidamente, e isso é um receio que existe para estas eleições. Nós corremos o risco de chegar às eleições e que já ninguém se lembra de como é que nós lá chegámos e quais é que foram os motivos da instabilidade. Agora, há uma coisa que é evidente: o Partido Socialista fez ao longo deste ano, eu acho que tudo aquilo que lhe podia ser exigido para garantir a governabilidade ao atual governo. Aprovou o Orçamento do Estado, chumbou as moções de censura, resolveu até o impasse na questão da eleição do Presidente da Assembleia da República. Agora, desde o primeiro dia que também disse que não aprovaria uma moção de confiança. E, portanto, não me parece, acho que se o Partido Socialista tivesse viabilizado aquela moção de confiança, era trair a confiança dos outros portugueses, que foram só menos 50 mil do que aqueles que votaram na AD, aqueles que votaram no Partido Socialista. Acho que não existia margem para isso e, portanto, é difícil que se possa dizer que a culpa de aqui chegarmos é da oposição. Ainda assim, é normal que quem vê o mundo de outro ponto, quem votou na AD, quem pretende continuar a votar na AD, veja as coisas de outra forma, mas não me parece que seja justo neste caso.
Mas relativamente à sondagem, Francisco, já agora só para dizer uma coisa, eu acho que o ponto mais importante da sondagem são os indecisos, ou destas sondagens que vieram um pouco nos últimos dias, mas em particular a do Expresso, é o facto de nós termos o nível de indecisos a 2 meses das eleições, a menos de 2 meses das eleições, o número de pessoas que diz que não sabe em quem votará, ou que não responde, mas enfim, aquilo que nós catalogamos como indeciso, supera os 40%, que é algo que não tem paralelo com eleições anteriores, e portanto diria que está tudo em aberto e que de facto este número é enorme. Está tudo em aberto, incluindo o não haver o empate, digamos assim, a que já estamos habituados nas eleições, nas últimas eleições, e que muitos receiam que se vá manter nas próximas. Acredita que possa haver uma diferença substancial entre os partidos mais votados? Eu acho que também nós não podemos ser assim tão pessimistas como o Francisco está a ser, no sentido de dizer que nós já nos habituámos a um empate ou um impasse. De facto, a solução que saiu das eleições de 2024 dá muito poucas garantias de governabilidade. Eu diria que não é desejável que se mantenha uma situação igual, ou seja, é desejável que exista uma clarificação, mas nós nem nos podemos queixar assim tanto, porque em 2022 tivemos uma maioria absoluta, que quando já tinha sido decretado o fim das maiorias absolutas, acho que estávamos cá todos, não é? Já toda a gente dizia que nunca mais ninguém ia ter uma maioria absoluta, houve uma maioria absoluta. Em 2019 o Partido Socialista também teve uma vitória expressiva. Em 2015 a AD na altura a PAF, foi a coligação mais votada, mas houve uma solução maioritária e estável no Parlamento que durou 4 anos, foi a última que durou 4 anos. Portanto, ou seja, os governos caíram, não caíram pelo facto de termos caído nesse impasse. Agora, há o risco de nós cairmos nesse impasse se esta situação não for clarificada, porque eu diria que não existindo, enfim, não quero estar a fazer futurologia, mas não existindo, se a situação ficar muito próxima da situação que tivemos nas últimas eleições, ou mais do que isso, mesmo que seja invertida, ou seja, com o Partido Socialista à frente, mas que não tenha uma maioria estável para governar, eu diria que a probabilidade de nós termos eleições em junho de 2026, 2-3 meses depois da tomada de posse do novo Presidente da República, é elevada. E, portanto, diria que é desejável que não tenhamos um resultado semelhante àquele que tivemos há um ano atrás. Agora, não vejo com esse pessimismo que o Francisco vê, de que nós já estamos habituados a esse... Ainda não chegámos à situação da Espanha. Ainda não estamos habituados, mas... Ainda não estamos habituados. Corremos o risco de nos vir a habituar, de facto. Já temos este problema com maior frequência e temos o exemplo da Madeira, porque na Madeira as eleições vão se sucedendo sem que delas consiga sair uma maioria. Mas eu sobre isso, deixe-me só dizer uma coisa, 10 segundos, que é, na Madeira nós temos um problema, que é o facto de termos um presidente que é suspeito de práticas que não são condizentes com as de alguém que quer ser presidente do Governo Regional. Já vamos falar da Madeira. Não, mas onde eu quero chegar... Aqui a apontar... Eu sei, mas onde eu quero chegar com isto é, não me parece que o PSD cometa o mesmo erro, o PSD a nível nacional cometa o mesmo erro que tem cometido na Madeira, porque... Obviamente que neste momento o Luís Montenegro é um fator de menorização da AD, é um fator que dificultará entendimentos futuros. Eu não sei, e isso não é uma questão que esteja no horizonte do Partido Socialista, mas diria que a forma como o Partido Socialista suportou este governo da AD, no sentido em que lhe deu condições de governabilidade durante um ano, com o Luís Montenegro como protagonista, diria que é muito mais difícil do que acontecer, porque me parece, pelo menos aos meus olhos, lá está, olhando para do meu ponto de vista, que o Luís Montenegro não tem condições objetivas para ser Primeiro-Ministro. E, portanto, é uma expectativa que eu tenho. Nuno Matias, já agora informar que houve aqui um corte que eu queria ligar o microfone e parei a gravação, mas já estamos novamente a gravar e depois faremos a devida ligação entre as duas partes. Espero não ter perdido nada de essencial do que o Ivan Gonçalves estava a dizer, mas também se pudesse repetir esta última ideia, agradecia. Não, dizia apenas que na Madeira nós temos hoje muita instabilidade, mas acho que há uma situação que dificilmente é transponível a nível nacional, que é o facto de no PSD na Madeira continuar a existir num candidato que é o próprio fator de instabilidade e que dificulta acordos com outros partidos. Eu acho que neste momento existe o mesmo problema a nível nacional. Luís Montenegro também é um candidato com o qual, a Primeiro-Ministro, com o qual o PSD terá muita dificuldade em fazer acordos ou ter apoio, nomeadamente do meu partido, do Partido Socialista. Pelo menos essa é a minha visão, não sei se é a visão do partido ou não, é a minha visão.
Agora, acho que a nível nacional o PSD não cometerá o mesmo erro que está a cometer na Madeira e se for evidente que é Luís Montenegro o fator de instabilidade, facilmente resolverá esse problema substituindo a sua liderança. Nuno Matias, cá estamos então preparados novamente para eleições, um ano depois, 1 ano e 2 meses, salvo erro, depois do governo da AD ter entrado em funções. Como é que vê esta situação e como é que interpreta esta sondagem de que temos estado aqui a falar, que indica que, apesar de tudo, de acharem que não são explicações suficientes, os inquiridos nesta sondagem ainda acham que as eleições não deveriam ter sido convocadas, deveriam ter sido evitadas. Bom dia, Francisco, um bom dia também para o Ivan, para o Manuel e para os nossos ouvintes. Eu acho que esta sondagem demonstra aquilo que, a 2 meses de eleições, acho que perpassa um bocadinho pela sociedade portuguesa quando nós falamos com pessoas que estão fora daquela bolha mediática e partidária, que é, por um lado, as pessoas não entendem porque é que se vai para eleições, por outro, há muita gente que tem algum nível de dúvida que resulta, objetivamente, de as últimas semanas terem sido alimentadas com esta confusão de pseudo-esclarecimentos e problemas que, à medida que os dias passam, e ainda hoje voltaram a sair mais algumas notícias que vão ajudando a sanear e a resolver as dúvidas que a mente legítima das pessoas possa ter sobre este processo. E quando se olha para a sondagem, aquilo que se vê é que, por um lado, há pessoas que entendem que não se justificava esta crise, mas que percebem também que houve aqui um episódio que foi exacerbado e que, se calhar, podia ter sido mais esclarecido ou mais cerceado tão rápido quanto possível, e se calhar houve aqui um prolongamento, em alguns casos, por pressão da oposição a tentar alimentar o caso, porque é isto que também ajuda a tentar criar aqui algum descrédito do lado da figura do Primeiro-Ministro. Mas olhando para a sondagem, eu vejo aqui 2 ou 3 aspectos centrais em que, ponto número 1, ainda há muitos indecisos, não há dúvida. O Ivan estava a falar aqui na ordem dos 40%, e é muito, não há dúvida. Isto leva a que haja aqui um jogo final que esteja em aberto, mas não nos podemos esquecer que na intenção de voto direta, a AD, ainda a 2 meses e ainda com este processo de esclarecimento, que eu acho que vai ajudar a sanar muito e até vai ajudar a que, na percepção da opinião pública, aquilo que é uma incompreensão em relação às eleições ainda seja mais exacerbado pelo facto de se ter estado a alimentar um caso que não passava disso mesmo. O Ivan estava agora aqui a comparar um bocadinho a figura mais diminuída do Primeiro-Ministro com aquilo que se passa na Madeira, sabendo nós que na Madeira, com razão ou sem ela, veremos também qual vai ser a interpretação dos madeirenses e porto-santenses no domingo, mas são coisas completamente distintas. Nós estamos a falar aqui num Governo da República e de um Primeiro-Ministro que neste momento viu-se envolvido num conjunto de questões relacionadas com o seu comportamento ético e não legal, não de problemática associada ao não cumprimento de exclusividade, e portanto isto à medida que se passam os dias, eu próprio, ao ouvir pessoas da opinião pública e no meio da rua que não têm ligações à bolha, cada vez sinto mais as pessoas a percepcionarem que isto afinal era apenas uma tentativa, por um lado, do Partido Socialista de tentar diminuir num ato legítimo, mas se calhar definitivo, do atual secretário-geral, para tentar ainda chegar a uma posição que lhe permita lutar por uma vitória numas eleições legislativas, porque necessariamente se as perder agora fica numa posição bastante frágil, porque temos uma série de camaradas seus que estarão no dia seguinte a pedir-lhe a cabeça, mas vemos isto na sondagem, é que apesar de tudo as pessoas maioritariamente
apoiam o trabalho feito pelo governo. As intenções de voto diretas na AD dão uma margem até que eu, a 2 meses de eleições e depois desta confusão toda, mesmo com 40% de indecisos, é uma margem bem superior àquela que foi a diferença há um ano nas eleições legislativas, e eu acho que vai acabar por haver uma penalização maior em quem andou a alimentar estas questiúnculas sem razão de ser, pondo em causa aquilo que era um princípio de estabilidade que para o comum do cidadão neste momento não há razão para ser posto em causa, e aquilo que se percebe também é que os cidadãos, objetivamente, estão um bocadinho cansados destes fediveres que acabam por ensombrar e criar ruído, mas prejudicam o dia-a-dia daquilo que numa altura tão crítica como aquela que estamos a viver a nível nacional, mas sobretudo até internacional, não era admissível que se misturasse por uma razão política ou partidária aqui uma questão que eu até posso condescender, que podia ter sido gerida de outra forma a montante pelo Primeiro-Ministro, para evitar que se gerasse confusão ou uma má percepção do que estava em causa, e isso acabou por contaminar o debate e acabou por contaminar todo este processo, mas o tempo está a passar, faltam ainda 2 meses, e há o ritmo em que as coisas estão a ser esclarecidas por um lado, e se percebe o contexto em que as coisas aconteceram por outro, parece-me que se vai esvaziando o balão da percepção que gerou a dúvida e vai acabar por haver alguma incompreensão, foi em relação ao sentimento de menor responsabilidade de partidos que, num caso, teriam interesse porque estão no arco da governação em ter um comportamento, porque numa altura tiverem, porque necessariamente o PS há de voltar ao governo, esperemos que mais tarde do que cedo, mas há de voltar ao governo, e nessa altura também não queremos, e acho que nenhum de nós deve contribuir para isso, que o sistema político esteja de tal modo fragilizado e contaminado com este tipo de comportamentos que não se dê condições de estabilidade a quem governa. Foi isto que aconteceu agora, ao se fazer uma extrapolação e o empolamento de uma situação que manifestamente não justificava tudo isto que se passou, e eu acho que também há os primeiros sinais nas sondagens que têm saído, que por um lado dão sempre a AD à frente, e que, sobretudo, dão uma avaliação mais positiva do que negativa da ação do governo, e agora falta um esclarecimento ainda mais firme junto daqueles que ficaram com dúvidas sobre tudo que levou a este cenário de instabilidade, para, sanadas as dúvidas, ponderado nos pratos da balança o 10 e o haver, perceber-se que uma mudança também do governo nesta altura para um governo que tem tido bons resultados, necessariamente não é o melhor caminho, e portanto a estabilidade também se fará, penso eu, naquilo que há de ser a avaliação do eleitorado no dia 18 de maio, reforçando a votação na Aliança Democrática. Manuel Pisco ou Ivan Gonçalves, querem ainda fazer algum comentário depois destas últimas intervenções, no caso do Manuel Pisco, ou desta última, no caso do Ivan Gonçalves? Ou passamos para o próximo tema? Não. Sim, Ivan Gonçalves. Eu não tenho a mesma visão que o Nuno Matias, nós já o debatemos no programa da semana passada e acho que vamos ter a oportunidade de debater muitas vezes. Não me parece que as questões estejam todas esclarecidas, não me parece que Luís Montenegro tenha interesse nenhum em esclarecer aquilo que falta, e aquilo que tem vindo a público levanta muitas dúvidas sobre o comportamento do Sr. Primeiro-Ministro, e mais grave do que isso, nós hoje temos dados para saber que o Primeiro-Ministro continuou a receber avanças quando era Primeiro-Ministro, e isso viola a lei da exclusividade dos titulares, neste caso, o titular deste cargo. Ivan, eu peço desculpa a dizer de forma tão nua e crua, mas isso é mentira. Isso não é mentira? Uma absoluta mentira. O Primeiro-Ministro não recebeu absolutamente avanças nenhumas, a empresa prestou serviços e ele tinha uma participação social, isso não é receber avanças, e portanto isto é misturar e tentar confundir, e por isso é que eu estava a dizer há pouco, os próximos 2 meses, com a clarificação, a maior parte das pessoas vai perceber que necessariamente isto é uma confusão, que é misturar alhos com bugalhos, dizer e pôr a honorabilidade das pessoas em causa com mentiras. Falar sem avanças é estar a extrapolar de uma forma absolutamente irresponsável
e é assim que se cria espaço para discursos populistas que todos nós queremos evitar, como o do Chega, e portanto está-se a tentar cavalgar uma onda com, primeiro, um facto que não é verdade. Em segundo lugar, procurando extrapolar uma eventual falha ou uma ilegalidade do Primeiro-Ministro, que já está mais do que comprovado que não houve. Não há nenhum jurista hoje que se ouça na praça a falar sobre este tema que diga que houve alguma ponta sequer de irregularidade ou ilegalidade e, portanto, se houvesse alguma avança, se tivesse havido algum regime de exclusividade que tivesse sido perturbado ou não respeitado, esta abordagem não estaria a ser feita neste momento. E eu só quero imaginar daqui a 2 meses, com mais esclarecimentos em cima, como ainda hoje voltaram a acontecer numa reportagem do Observador, onde resulta claro que houve prestação de serviço e não foi por parte do Primeiro-Ministro, logo não houve avença nenhuma, não houve recebimento absolutamente nenhum sob a forma de avença, e portanto está-se a criar aqui um paradigma de debate que só vai contaminar a estabilidade que se quer para o dia seguinte, até porque aquilo que também resulta evidente das sondagens é que, independentemente de haver uma maior ou menor vitória da AD, ou até no limite que houvesse alguma vitória, por pequena que fosse, do Partido Socialista, há uma maioria a avaliar pelas intenções de voto em que a maioria parlamentar vai continuar a estar no centro-direita. Ou seja, é desta que vamos ter uma geringonça de direita. Não, eu acabei de dizer que nós nos devíamos afastar do discurso populista do Chega, portanto, eu não acho que deva haver. Agora, nós não podemos alimentar o discurso que o Chega depois acaba por fazer ao pôr aquele a falar de corrupção, está a ver? É o mesmo que agora o Ivan está a dizer que há uma avança. Era isso mesmo que eu ia recordar. O Nuno pegou na palavra, interrompendo o Ivan Gonçalves para contestar a ideia de que é uma avança. Posso interromper os dois, eu? O Ivan Gonçalves estava para terminar, por mim pode ser, mas eu também gosto que isto tenha esta dinâmica e que falemos mais a miúdo sobre apenas durante muito tempo. Em relação à reação do Nuno Matias, em relação ao que o Ivan estava a dizer, está-se a diabolizar o contrato de prestação de serviço, por exemplo. O que é esse medo da avança? Há 2 tipos de contrato de prestação de serviço, ou é por tarefa ou é por avança. E os escritórios de advogados, os serviços de arquitetura, inúmeras profissões têm contrato de serviço. Quando a prestação é continuada, é um serviço por avança, qual é o problema? Está-se a diabolizar a avança, ligando a uma ideia... Eu não estou a diabolizar a avança. Eu estou a dizer é que o Primeiro-Ministro não fez nenhuma avança... A empresa que era sócio maioritário Primeiro-Ministro é que podia ter contratos. Essa é a questão. O que o não está a fazer é desviar o assunto. O assunto não é a modalidade de contrato, é se a empresa em que o Primeiro-Ministro era sócio maioritário na altura, e mesmo depois transferindo ficticiamente, porque o beneficiário final continuava a ser o casal, estava simultaneamente a exercer o cargo de Primeiro-Ministro e a receber rendimentos da prestação profissional. Não é a avança que está em causa, podia ser um contrato por tarefa, uma tarefa agora, outra tarefa lá, outra tarefa lá. Se é uma prestação continuada, chama-se isso contrato de prestação de serviço por avança. Não tem mal nenhum. Não é esse o problema. É se havia simultaneidade de prestação de serviços profissionais, em qualquer modalidade, com o exercício de funções de Primeiro-Ministro. Portanto, nós quando nos pomos aqui a diabolizar as coisas para o auditório que está a ouvir e dizer afinal isto não era verdade porque a pessoa não tinha esta modalidade. Não é a modalidade que está em causa. É o facto de estar em simultâneo a desempenhar uma função profissional ou a ter proveito dessa função, porque não havia outro jurista naquela empresa, não é? Não havia lá outro jurista à data, ou em simultaneamente. Esse é o problema. Mas, Manel, eu peço desculpa interromper, mas é que essas prestações de serviços que foram feitas pela empresa era por outros juristas que não o Primeiro-Ministro, que à data já nem sequer desempenhava tarefas nessa empresa, tinha uma participação social que não é ilegal. O que está em causa não são os funcionários, é o beneficiário final, não é? Mas isso dos outros juristas nunca apareceu. Mas o beneficiário final, sob a forma de participação social, não só não é ilegal, e aquilo que deve ser esclarecido e bem, é se houve, apesar de tudo, algum conflito de interesses que levou a condicionar a ação pública do Primeiro-Ministro em benefício de algum desses clientes que tinha a empresa. E até hoje, aquilo que se viu até foi o contrário. É que nas intervenções que o Governo teve em relação, nomeadamente até ao caso que é mais público, é a Sol Verde,
o governo, e não por intervenção direta do Primeiro-Ministro, até defendeu, foi o interesse do Estado, no sentido de não dar razão à Solverde na indenização relacionada com o período do Covid. Ou seja, até não estou a isso... entender. Então, mas não era advogado da Solverde? Era advogado do Estado, o Montenegro, nessa altura? Não estou a entender. Não, eu estou-lhe a dizer é que, posteriormente, e já com o atual governo em funções, houve uma arbitragem associada a uma indenização pedida pela Solverde, e o governo, onde o Primeiro-Ministro não tinha nenhuma relação de tarefa direta com a Solverde, do ponto de vista de prestação de serviço jurídico, como tinha tido no passado, do lado do governo houve a defesa e bem do interesse do Estado, no sentido de, se o Estado português entendia que não havia lugar a essa indenização, lutou para que não houvesse essa indenização. Ou seja, até isso prova que não houve conflito de interesses ao beneficiar o que quer que fosse esse tipo de clientes que no passado tinham tido essa ligação mais próxima com o Primeiro-Ministro. Eu acho que se está a confundir. Mas o governo teve alguma participação no dirimir desse conflito? Até não foi uma comissão arbitral? O que é que o governo teve a ver com isso? Não, o governo... E depois a decisão é do Supremo Tribunal. Não. O governo acompanhou essa decisão no sentido de não intervir ou não dar razão, porque a comissão arbitral poderia levar a que o governo, se entendesse, tentasse dar alguma cobertura àquilo que era a reclamação do concessionário. Não tinha intervenção na matéria. Não é? Quando está o comissão arbitral, podia ter posteriormente. Os tribunais, para o governo não. O governo não se pode pronunciar sobre isso. Mas, peço desculpa, mas podia ter tido, e a prova é que acompanhou no sentido de defender o Estado português de não pagar esse valor de compensação à Solverde. Ou seja, isto para dizer que vamos chegar à conclusão que não só se criou um filme desnecessário a partir de uma situação que nunca foi ilegal, como ainda por cima não havia conflito de interesses, porque isso é que também era importante que se comprovasse, em que nunca houve em nenhum momento nenhuma intervenção que procurasse beneficiar direto ou indiretamente essas empresas que tiveram essa relação, ou têm essa relação com uma empresa onde o Primeiro-Ministro começou por ter uma participação mais ativa para acabar por ter uma participação social que é perfeitamente legal. E por isso é que eu acho que estes 2 meses espero que também ajudem a sanar esta confusão que se percebe que tenha sido alimentada para confundir a opinião pública, parecendo que o Primeiro-Ministro esteve aqui a fazer legalidade, a quebrar a sua exclusividade e, pior, a misturar, defendendo com isto aqui interesses para os quais ele já tinha tido aqui uma relação profissional prévia e a montante. Aquilo que está a comprovar com os dias a passar é que tudo isto está a ser esclarecido, e só não foi ainda mais esclarecido porque muitas das vezes se enredou em alguma confusão que não acrescenta nada a não ser aquilo que interessa, que é a confusão. Mas até as sondagens demonstram que cada vez mais há indecisos, mas esses indecisos têm uma avaliação, apesar de tudo, positiva da atuação do governo, e que com a clarificação, se calhar ainda vão penalizar mais quem gerou estes casos. Ivan Gonçalves, estava a falar há pouco, antes de termos feito aqui mas posso responder. Bom, eu para já não faço parte da escola que acha que uma pessoa só porque vence eleições é ilibado das ilegalidades que comete. Portanto, acho que o resultado das eleições é relativamente indiferente relativamente àquilo que Luís Montenegro já demonstrou e que já fez, e que o incapacitam para ser um Primeiro-Ministro que tenha credibilidade para ser Primeiro-Ministro em Portugal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com este spin que o PSD agora resolveu rolar na comunicação social, equiparar a empresa constituída por Luís Montenegro ao Colégio Moderno, ao Grupo Empresa ou à empresa do pai do Pedro Nuno Santos. E quer dizer, basta perceber o que é o Grupo Empresa ou o que é a empresa do pai de Pedro Nuno Santos, que já existia, ainda Pedro Nuno Santos andava de calções, provavelmente, e que gera postos de trabalho, que tem uma atividade reconhecida, como o Grupo Empresa ou como o Colégio Moderno, e que não dependem dos clientes que Pedro Nuno Santos angariou para essa empresa. Não tem nada a ver com aquilo que se passa com a empresa que Luís Montenegro criou e que podia ter criado quando não era Primeiro-Ministro, quando não era líder do PSD, fê-lo no âmbito da sua atividade profissional. Até aí
não me parece que haja problema nenhum. Fê-lo, podia ter constituído uma empresa unipessoal, não escolheu essa forma, escolheu constituir uma empresa com o seu núcleo familiar, com a sua esposa, educadora de infância, e com os seus filhos, que na altura, hoje em dia um é recém-licenciado e o outro é estudante, não sei se na altura o mais velho já era licenciado. Constituiu essa empresa, que na verdade é uma empresa que só tem clientes angariados por Luís Montenegro e que fazia e que servia, no fundo, para Luís Montenegro prestar esse serviço. Podia fazê-lo no âmbito da sua atividade profissional. Podia fazê-lo até como líder do PSD, mas, enfim, começa a ter alguns problemas sobre a questão dos eventuais conflitos de interesses. Aquilo que não podia fazer era, quando é eleito Primeiro-Ministro, ter essa empresa em nome da sua esposa, fingindo que não tem nada a ver com a empresa, que continua a ter os mesmos clientes. E mais do que isso, aquilo que depois se percebe é que, em alguns casos, os serviços foram prestados com a ajuda de outros advogados e, pelos vistos, na esfera do PSD, a notícia que veio a público era a esposa do candidato que Luís Montenegro escolheu à presidência da Câmara de Braga. Dizer que esta empresa, fingir que esta empresa é uma empresa constituída, uma empresa que não tem site, não tem quadro de pessoal, não tem uma sede reconhecida, não produz nada na sociedade, quer dizer, comparar esta empresa com uma fábrica, com um colégio, com o grupo empresa, enfim, acho que faz parte só das narrativas que se tentam constituir ao longo destas semanas. E sobre os esclarecimentos que supostamente foram dados, os esclarecimentos não foram dados. Nós continuamos sem saber quem são exatamente os clientes e continuamos sem saber uma série de outras coisas relativamente à atividade desta empresa. Aquilo que com que Luís Montenegro tem feito é tentar que se falem de outras coisas e que não se fale nisto. E eu confesso, no início, quando se começou a falar todo este caso, eu próprio, o Partido Socialista, a reação que existiu, e na altura, se nos lembrarmos, era sobre a questão da lei dos solos. Aquilo que se disse foi, é preciso esclarecer. Ninguém do Partido Socialista veio dizer que era uma ilegalidade, o que fosse. Aquilo que eu por acaso estava com o Pedro Nuno Santos numa visita aqui em Almada, quando ele falou aos jornalistas sobre este tema, e o que o líder do PS disse foi Luís Montenegro exigia tanto esclarecimento da parte do anterior governo, tanto esclareça aquilo que há para esclarecer relativamente a este caso. É bom não esquecermos que depois Luís Montenegro, quando vai ao Parlamento, nos veio todos dizer que esta empresa servia para gerir as vinhas da família, as heranças da família, etc. E tudo aquilo que se passou a seguir, e até a dificuldade que Luís Montenegro teve em fazer aquilo que devia ter feito desde o início, que era retirar a cota da sua propriedade, porque estando na sua mulher casada em comunhão de adquiridos, continua a ser sua, como depois também se percebe. Ele é advogado, saberá isto melhor até do que eu, que não sou advogado. E, portanto, tudo aquilo que se passou a seguir, isso sim é que adensa o nível de suspeição e isso sim é que dá aso a que os populistas possam fazer as suas narrativas. Porque eu gosto de ver o PSD preocupado com estes temas, mas eu não vi o PSD preocupado com estes temas quando tivemos um governo de maioria absoluta que caiu por uma suspeita que até hoje é absolutamente infundada. E quando o Presidente da República, da sua cor política, fez todos os possíveis para que tivéssemos também esse desfecho. Não vi o PSD preocupado com isto. Mais do que isso, eu era deputado da Assembleia da República e vi várias vezes, cada vez que se tentava falar sobre fake news, sobre o problema que hoje o mundo ocidental enfrenta de interferência nas suas eleições, na forma como hoje as fake news conseguem ser propagadas por algoritmos a velocidade absolutamente estonteantes, as respostas que invariavelmente se vinham da bancada do PSD, por protagonistas, um desses protagonistas, o Sr. Carlos Abreu Amorim, que hoje em dia é secretário de Estado deste governo, as respostas vinham sempre invariavelmente, em vez de se discutir o tema, que é um tema preocupante para a nossa democracia, a resposta era sempre falar em José Sócrates e naquilo que José Sócrates tinha feito, nas suas tentativas para maniatar a comunicação social, etc. E, portanto, folga em ver que o PSD hoje em dia está preocupado com o discurso que dá gás a populistas. Agora, também é bom que o Primeiro-Ministro tenha uma ação que não dê gás ao discurso populista. Manuel Pisco, ainda queria dizer mais alguma coisa? Queria, sobre este tema, há uma coisa que não tenho ouvido muito este argumento das pessoas do PS e também ainda não julgo, não me recordo se alguma vez o Ivan o referiu, que são, as últimas coisas que tenho-me dito em relação a esta questão, pode não haver fundamento jurídico ou legal
para que, por causa da exceção que existe em relação à incompatibilidade de funções, a exceção que existe para o Primeiro-Ministro, para o Presidente da Assembleia da República e para o Presidente da República. Mesmo que haja incompatibilidade, isso não determina imediatamente a destituição do cargo. Há essa exceção. E essa exceção só se pode entender em nome da estabilidade do sistema democrático, em nome da estabilidade da governação, em nome da estabilidade do funcionamento da Assembleia e da figura que é o chefe de Estado, não é? Pode-se entender. Mas, não, o problema não está tanto nesse plano, mas está na maneira como isto foi conduzido pelo próprio, explicava uma coisa ao lado daquela coisa que se questionava, que se perguntava, que havia dúvidas, alimentando isto, isto passou para o plano ético-político e não para o plano jurídico meramente. E está assim, isto não fez nada de ilegal, mas a lei não existe e as prevenções, aquilo que está estipulado na lei em relação às incompatibilidades, não é para sancionar o que já foi feito. É para evitar o que possa vir a ser feito. É preciso entender isso. E na passagem para o plano ético-político, em que o Primeiro-Ministro poderá estar mais ferido, porque alimentou estas dúvidas, portanto, assim, sim senhor, até determinado período aquilo não podia ser, entendi mal, porque depois ele fez as correções. É que, de facto, ele corrigiu coisas que vinha dizendo que estava tudo bem. Há uma diferença que os socialistas não têm invocado, mas eu vou referi-la porque ela é factual. O Primeiro-Ministro António Costa demitiu-se por considerar explicitamente que o cargo de Primeiro-Ministro não devia estar sob suspeita. Foi isso que ele disse e ele levou. E é por isso que está a ser investigado só sob suspeita. Isso é um plano ético-político que não se pode atacar. Tal como um ministro que se demitiu quando caiu a ponte entre Rios. Não é? Houve um ministro de um governo que, quando caiu a ponte entre Rios, não tinha nenhuma responsabilidade direta ou indireta naquilo, não tomou decisão nenhuma a dizer não se faça uma obra que era necessária fazer, não é? Mas assumiu politicamente a responsabilidade. E aqui o Primeiro-Ministro António Costa fez o mesmo. Neste caso, o que nós assistimos é que se foram acrescentando dúvidas pelas poucas respostas laterais que iam sendo dadas às questões, e levantavam mais suspeitas ainda. E, portanto, não houve, da parte deste Primeiro-Ministro, a mesma postura de está a ser questionada, posta em causa a integridade do Primeiro-Ministro, eu não vou contaminar o cargo com isso. Mas contaminou até à provocação de eleições. E isso é uma coisa que a opinião pública não vai seguramente avaliar muito. É um raciocínio muito elaborado, já que não se vai avaliar em termos de decisão de voto. Agora, o que há um efeito é naqueles 40 e tal % das pessoas que não estão indecisas. E desses, muitos serão abstencionistas, sem dúvida nenhuma. Isso é um modo de enfraquecer o sistema democrático, sem dúvida nenhuma. E, portanto, esta diferença de posturas entre quem, quando o seu cargo está em causa, diz então eu saio para isto esclarecer, dou a quem doer, olha, o primeiro a doer é quem estava na ocupação desse cargo, e o Primeiro-Ministro que diz, levantem as suspeitas que quiseram, porque eu fiz tudo bem, e isso é tudo mal, e depois outra dúvida, e deixou criar um clima de suspeição que as pessoas também nas sondagens também reconhecem, não é? E isto corrói o sistema democrático. E isso são posturas diferentes de quem devia estar a dar-lhe relevo, deviam ser os socialistas, não é? Mas são importantes, eu estou a referi-lo porque são coisas importantes para a democracia. Quando se puderem fazer contas mais tarde de como é que as coisas foram degradando em termos democráticos, naturalmente que os comportamentos dos atores políticos têm que ser analisados e avaliados, e aqui há uma diferença substancial. E, portanto, isso não julgo que ninguém vai tirar proveito disso, mas essa diferença tem que ser assinalada. E mais, porque o António Costa admite-se, porque há uma suspeição, e o Luís Montenegro já veio dizer que, mesmo que seja arguido, é candidato a Primeiro-Ministro. Que é um universo de diferença de comportamento entre um e outro. Estamos a ficar já agora sem tempo, caminhamos para o final do programa. Nuno Matias ainda quer fazer algum comentário mais? Sim, eu queria sobretudo só deixar aqui esta nota, porque ao contrário daquilo que o Ivan poderá ter querido dizer, com a demissão do então Primeiro-Ministro António Costa, não tinha havido nenhum pedido por parte do PSD no sentido de ele se demitir. Foi uma decisão tomada pelo Primeiro-Ministro António Costa, ao entender que as circunstâncias em que as coisas tinham sido apresentadas face
à constituição de arguido de uma série de pessoas muito próximas de si. E um comunicado que veio da Procuradoria-Geral da República o diminuía na ótica dele, não na ótica da oposição a pedido para se demitir. Foi o Primeiro-Ministro que assumiu essa posição. Bem, mal, e portanto, na realidade foi uma opção do Primeiro-Ministro António Costa à data. Portanto, estar a misturar as situações, ainda por cima, quando estamos a falar de coisas completamente distintas, à data estávamos a falar de pessoas ligadas ao Primeiro-Ministro, até o seu chefe de gabinete, que estava a ser constituído arguido, numa situação que até foi caricata, que foi a descoberta de envelopes com dinheiro vivo dentro da residência do Primeiro-Ministro, mas mesmo assim, ninguém pediu ao Primeiro-Ministro para se demitir, foi uma decisão dele próprio, legítima, com sentido de responsabilidade do contexto que não era fácil, e que pôs à consideração dos portugueses a partir do momento que apresentou a demissão, porque já sabia qual seria a reação do Presidente da República, apesar de ter tentado fazer ali na altura alguma revienga com a indicação do professor Mário Centeno para o lugar, mas já sabia qual era o resultado final. E, portanto, estamos a misturar mais uma vez as circunstâncias e os cenários, e isso não é minimamente aceitável. Nós estamos a demonstrar que, de facto, os comportamentos são diferentes. E o dinheiro que foi encontrado foi depois de António Costa se ter demitido já. Mas, bom, entendeu que não tinha condições para continuar porque havia uma suspeita sobre ele. Foi aquilo que aquele parágrafo disse, não é? Chegamos então ao final da política local de hoje. Não chegamos a falar das eleições na Madeira, que vão ser este domingo. Falaremos depois na próxima semana, em função dos resultados, também é mais fácil comentar. Despeço-me então de Manuel Pisco, Nuno Matias e Ivan Gonçalves, e também dos ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.